Olá, eu sou a Karine Shukridelai e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde, para falar sobre saúde mental. E para nos acompanhar e nos conduzir nesse bate-papo, nós temos a doutora Jéssica Pisato, que é neurologista e que vai nos explicar um pouco mais sobre o que é o TDAH e por que ele é tão importante na vida adulta. Uhum. Doutora Jéssica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer te receber aqui e abordar um tema que é tão importante. Eu que agradeço pelo convite. É um tema que eu particularmente gosto muito e eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre ele e desmistificar. Com certeza. Bom, antes da gente iniciar as perguntas em si, gostaria que você contasse um pouco para nós como que foi a sua trajetória. Então, sempre foi um sonho seguir a área da neurologia? Não foi? Como que é? Teve alguém que te inspirou nessa caminhada? Na verdade, na minha família não tem nenhum médico. A minha irmã, a gente iniciou isso, né? Foi por incentivo ali do meu pai, né? Aquela coisa toda. Não que isso é um sonho de infância. Eu não tinha um sonho de infância relacionado a isso, porque eu não tinha nenhuma referência. Mas acabou que eu entrei nisso, acabei passando na faculdade. Só que na faculdade que eu descobri que eu gostava muito de mente, de comportamento, de mente, de saúde mental. E aí eu acabei conhecendo a neurologia e foi aí que eu me encantei. E isso desde o começo mesmo. Então, apesar de eu nunca ter me fechado, a neurologia, a saúde mental, o funcionamento do cérebro sempre foi as coisas que eu mais gostava de estudar. Ai, que legal. E é bom, né, porque a gente vê essa paixão sua só em falar, né, só em mencionar a área. É verdade. Bom, doutora, para a gente começar então, gostaria que você explicasse o que é o TDAH, né? Muitas pessoas acham que ele acomete só na vida adulta, mas como que ele funciona na prática? Então vamos lá. O TDAH é uma sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele, na verdade, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a gente está falando de TDAH adulto, mas é um transtorno que se inicia lá na infância e, ao decorrer da vida, ele pode ter manifestações com sintomas um pouquinho diferentes. Na prática, o TDAH ele acontece por algumas disfunções neurobiológicas em que áreas do cérebro, principalmente a parte frontal, aqui o córtex pré-frontal, ele se comunica de forma irregular com algumas outras áreas do cérebro. É como se fossem caminhos congestionados de comunicação. E isso acaba desencadeando para a pessoa dificuldades de atenção, dificuldade relacionada à impulsividade, à hiperatividade. Só que esses três pilares do TDAH, eles manifestam sintomas um pouquinho diferentes ao longo da vida. Mas é importante dizer que é sim um transtorno de neurodesenvolvimento. Excelente, doutora. Realmente, né, a gente ainda tem muitos mitos, muitas dificuldades em compreender o que é o TDAH. Então, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, como você mencionou. Uhum. Mas na sua expressão na vida adulta, ele é muito diferente do que acontece na infância. Então, quais são as principais diferenças entre os sintomas nessas duas fases? Olha, eu diria assim, o TDAH na infância, ele é muito comportamental. Então, geralmente, se um pai e uma mãe traz uma criança com suspeita de TDAH, é porque a criança é muito agitada, porque fala demais, porque não para quieta, ou porque vive no mundo da lua, muito desatenta. Então, o comportamento chama muita atenção. Já na fase adulta, muda um pouquinho. Eu digo que as consequências chamam a atenção da gente, porque essa pessoa começa a ter problemas em vários âmbitos da vida, assim. Então, é uma pessoa que tem dificuldade no trabalho, no relacionamento, no relacionamento interpessoal dela. Então, as consequências do TDAH na vida adulta chamam muita atenção e a pessoa busca justamente porque ela começa a perceber que isso está atrapalhando a vida dela. E doutora, quais são os sinais mais comuns do TDAH no adulto? E como os sintomas, como desatenção, impulsividade e dificuldade de organização podem influenciar o trabalho, a rotina e os relacionamentos, como você mencionou? Quando a gente faz um diagnóstico de TDAH, temos os três pilares, né? A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Na vida adulta, isso se manifesta de várias formas diferentes. Por isso que a gente tem que fazer uma bela entrevista com a pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo.
Se a gente está falando de desatenção, pode ser uma pessoa que se queixa de que ela perde datas, perde horário, é uma pessoa que tem muita dificuldade de lembrar de compromissos importantes, deixa sempre tudo muito para a última hora, a procrastinação é muito grande. Se a gente falar da hiperatividade, no adulto isso muda um pouquinho. Na criança é a criança agitadinha, que levanta toda hora, que incomoda todo mundo, mas na fase adulta isso fica um pouco internalizado, sabe? É como se você fosse inquieto por dentro, sempre em busca de alguma coisa, sempre trocando, né? Entra num curso, sai, entra em outro, nunca tá muito satisfeito. Parece que aquela inquietude nunca te deixa ficar 100% relaxado. E a impulsividade na fase adulta a gente percebe em comportamentos compulsivos com compras, decisões muito precipitadas, sem uma boa análise antes. Às vezes é uma pessoa que é difícil de conversar porque ela atravessa a sua fala, e não por falta de educação, ela sem perceber, ela vem uma coisa na mente dela, ela fala e já atrapalhou aquele diálogo. Então, tudo isso somado leva para que essa pessoa tenha algumas dificuldades na vida, seja no relacionamento com o parceiro, a parceira, no ambiente de trabalho, seja dentro de casa, na organização financeira dela. Isso atrapalha muito, é uma queixa comum no consultório também, e leva muito a uma desregulação emocional. Porque, poxa vida, uma pessoa que não consegue dar conta, ela se frustra, ela fica triste. Ela pode ter um risco maior de depressão, de ansiedade, de burnout. Então, a gente percebe que no adulto são essa junção de coisas que podem acontecer. Nossa, e são sintomas bem amplos, né? Então, por isso a importância de ter essa consulta, esse acompanhamento, ter o profissional igual você que realmente vai ouvir para conseguir dar esse diagnóstico, né, doutora? Exatamente, exatamente. E doutora, por que que tantos adultos eles só recebem o diagnóstico de forma tardia, mesmo tendo esses sintomas ou relatando isso desde jovens? A gente sabe que hoje em dia, quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, tá muito em alta, porque as pessoas começaram a entender que isso existe. Se a gente pega livros antigos, né, a gente percebe que não tinha tanto, não estava falando muito disso, a gente colocava meio que tudo num balaio só e falava, olha, é uma criança que tem dificuldade disso, disso, disso. Hoje a gente sabe entender cada transtorno. E o TDAH é um deles. Então, antigamente, algum tempo atrás, já era mais difícil de se fazer o diagnóstico por falta de conhecimento, mas a gente percebe que estas pessoas na fase adulta, elas sempre tiveram sintomas lá na infância. Muitas vezes ela aquela criança que é folgada, é aquela criança que não para quieto, que é um furacão. E sempre teve. Se a gente lembrar da nossa infância, sempre tinha um amiguinho que era mais agitado, sempre tinha. E talvez essa pessoa hoje sofra de TDAH e tenha o diagnóstico, mas naquela época não tinha. Então, o diagnóstico tardio, ele acontece também porque a gente sabe diagnosticar melhor hoje e porque muitos desses sintomas, às vezes, as pessoas acabaram conseguindo lidar com isso. Porque a criança com TDAH, ela pode ser, às vezes, muito inteligente, isso mascara um pouco os sintomas. A criança está sempre num ambiente estruturado, é a escola, é a casa. Tudo que ela faz tem regra, tudo que ela faz está estruturado. Na hora que você entra na vida adulta, que você tem que ter autogestão da sua própria vida, você perde um pouco o controle. E aí esses sintomas se exacerbam. E nesse momento que a pessoa procura ajuda, porque agora ela tem conhecimento, agora ela abre a internet, ela sabe que o que ela sente pode ser um problema e ela busca ajuda. Perfeito, é uma verdade, né, você falando sobre isso, realmente faz a gente refletir, porque acho que todo mundo lembra de alguns Com colegas, certeza. e hoje com acesso à informação, tudo acaba se tornando, né, mais fácil da gente conseguir buscar ajuda. Às vezes você nem sabe o que é TDAH, mas você já ouviu falar, Já não ouviu? é? Com certeza, eu era uma dessas. Exatamente. E doutora, vamos aprofundar um pouquinho sobre diagnóstico, né, avaliação, os fatores de risco também. Uhum. Então, como que é feito o diagnóstico do TDAH no adulto? Quais testes, entrevistas, critérios clínicos que você utiliza para dar esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é clínico. E o que isso significa na prática, né? Quando a gente fala assim. Bom, para fazer diagnóstico de transtornos mentais, a gente tem uma bíblia do transtorno mental, que é o DSM. O DSM, ele é um manual de doenças neuropsiquiátricas, de transtornos neuropsiquiátricos, que é
elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse DSM ele é usado no mundo todo e ele guia nós aqui no Brasil para fazer esses diagnósticos. Então lá tem todos os critérios, tudo que eu preciso analisar no comportamento de uma pessoa que possa se encaixar dentro de um transtorno. Ou seja, além de entender os transtornos e os critérios, eu preciso saber conversar com o paciente, eu preciso saber extrair tudo isso dele e entender se está dentro ou não está dentro dessas características específicas. Então, na clínica, com uma boa anamnese, com uma boa consulta, eu vou entender a vida dessa pessoa. Não só agora, eu vou entender lá atrás. Vem paciente para mim, para diagnóstico de TDAH, que traz a mãe, por exemplo. E isso é maravilhoso, eu adoro, porque daí eu consigo perguntar da infância, porque a gente não se lembra. E a mãe começa a falar, não, doutor, ele fazia isso, isso e isso, ele fazia isso. E aí eu começo a juntar aquela pessoa criança com a pessoa hoje adulta, eu falo, não, isso realmente está dentro dos critérios diagnósticos e consigo fechar um diagnóstico. Óbvio que nem sempre é tão simples assim. Mas a gente consegue lançar mão de, por exemplo, avaliações neuropsicológicas que os psicólogos aplicam quando a gente solicita, fazendo com que a gente consiga entender esse perfil cognitivo um pouco melhor por meio de testes, como o teste do QI, que a gente está acostumado a ouvir, tem vários testes. E aí isso ajuda a gente a finalizar um diagnóstico, a elaborar um diagnóstico com mais critério. Então, muitas vezes, lançamos mão da avaliação neuropsicológica. Claro que sempre que a gente atende um paciente, a gente vai excluir todas as outras possibilidades, seja ela deficiência de ferro, que é uma coisa simples, uma anemia, que pode causar algumas dificuldades, como outros transtornos, né, mentais, ansiedade, depressão, enfim, várias outras coisas que podem mimetizar os sintomas. Então, de certa forma, a gente pode ter esse diagnóstico sendo feito por você ou também, né, tendo uma equipe multidisciplinar para conseguir fazer esse diagnóstico. Com certeza, é isso mesmo. Perfeito. E doutora, o TDAH ele tem fatores de riscos hereditários? É comum encontrar outros membros da família também apresentando os sintomas? Nossa, Karime, é super comum. Meu Deus. O que acontece muito, né? Eu atendo criança, então vem a criança com sintomas de TDAH e eu começo a explicar aos pais o que é que tá acontecendo, né? E aí, de repente, o pai fala, nossa, doutora, eu era igualzinho na minha infância. Aí eu falo, então, pai, a gente vai investigar também. E não é incomum eu fazer diagnóstico da família inteira, pai, mãe e filho. Então, hoje a gente já sabe que o TDAH, ele tem uma herdabilidade muito grande. Claro, é um transtorno poligênico, não é um gene, são uma somatória de alguns genes, né? E existem estudos mostrando que a herdabilidade de pai para filho, né, ou mãe para filho, é de até 70%. Então, realmente, a genética influencia muito no desenvolvimento do transtorno do TDAH. Uma pergunta assim pessoal. Uhum. Além desses fatores hereditários, estilo de vida, infância, algumas coisas podem desencadear também ou não? É fator hereditário e pronto. É assim, ó, como quase tudo que a gente estuda tem esse componente genético, então a gente nasce com uma predisposição para ter algumas coisas. Se a gente vai ter ou não, o tempo dirá, o nosso estilo de vida dirá. Então, você pode herdar esses genes e não manifestar. Isso vai de várias etapas da vida, mas principalmente lá no comecinho. Existem alguns fatores de risco, por exemplo, se na gestação a mãe fuma, se na gestação a mãe usa álcool, se tem alguma infecção específica, porque isso faz com que toda aquela migração neuronal da formação cerebral do feto fique prejudicada. E aí, por algum motivo ou outro, isso pode desencadear um transtorno de neurodesenvolvimento como um TDAH. Ou durante o parto da criança, alguma intercorrência, ou até naqueles primeiros dias de vida, infecção, parada cardiorrespiratória, tudo isso afeta a transformação cerebral, o amadurecimento cerebral. E naqueles primeiros, no início da nossa vida, isso faz toda a diferença, porque ali eu estou terminando aquela formação principal do cérebro. Então, além de ter uma predisposição genética, também tem alguns fatores de risco, principalmente em volta da gestação, parto e a época neonatal da criança. Nossa, excelente. Então fica até, né, para as mamães que estão nos ouvindo, se cuidarem durante a gestação, né, fazer todas as recomendações que o médico der para evitar, né, então para que essa criança venha nascer, né, com Por isso que bastante o saúde. pré-natal é tão importante, né? Com certeza. Para Então, isso também. então fica aí as dicas para as mamães que estão nos ouvindo.
Bom, em relação a tratamento, doutora Jéssica, então o tratamento do TDAH no adulto, ele envolve muito mais do que medicação necessariamente. Então, quais são as principais opções terapêuticas que estão disponíveis hoje? Eh, Tanto na criança, no adolescente ou no adulto, a gente vai falar de um tratamento, multimodal. Então, a gente sabe que a medicação, ela é padrão ouro no tratamento, mas ela não é a única via de tratar. Eu explico aos meus pacientes adultos da importância de fazer um acompanhamento psicológico, terapia com psicólogo, uma terapia cognitivo-comportamental para ajudar nas dificuldades da vida, nos gatilhos que essa pessoa pode ter para desencadear essas dificuldades. Eh, quando a gente medica a pessoa, eu sei que ela vai ter muitas respostas positivas, mas nem todos as nossas dificuldades são farmacoresponsivas. Então, eu digo sempre, a medicação entra com bastante segurança, é muito importante, mas você mudar o seu estilo de vida, você fazer um acompanhamento psicológico faz toda a diferença para que no momento certo você também consiga não precisar mais desse tratamento, para que você consiga se regular e evoluir e conseguir ter uma vida mais tranquila no sentido de ter uma autogestão melhor da sua vida. Então, o tratamento, na minha opinião, sempre vai ser multimodal: medicação, psicologia e mudança de estilo de vida. Perfeito, excelente. E realmente, né, doutora, todos os profissionais que passam por aqui sempre batem na mesma tecla, né? Com Estilo de vida, certeza. né? E, doutora, em relação às medicações, as medicações estimulantes são seguras? Quais são os benefícios e cuidados necessários no uso desses medicamentos? Isso é um medo, assim, de bastante gente, né. Até hoje eu atendi uma família que eu fui receitar a Ritalina, né, o metilfenidato e um monte de dúvida. Mas vamos lá, a medicação ela é muito segura, ela já é usada há muito tempo, ela tem muito estudo. Então, quando bem indicada, quando acompanhada com o médico, ela é muito segura. As pessoas têm medo porque a medicação vicia, porque elas acham que muda a pessoa e não é assim que funciona, sabe? Quando a gente tem a necessidade, quando a gente faz um diagnóstico, entende as necessidades dessa pessoa, as disfunções, quando bem indicado a medicação, ela eu costumo dizer, é um divisor de águas. Faz toda a diferença. E ela é muito segura se a gente fizer um bom acompanhamento. É lógico que qualquer medicação, se você fizer um uso abusivo, se você fizer um uso irregular, você corre risco, você corre risco de tomar um paracetamol, né? Então, assim, é uma medicação que precisa de controle, sim, ela não se toma de qualquer forma, mas é uma medicação que tem segurança, que tem muita eficácia e que faz a diferença na vida de muita gente. E, doutora, como o acompanhamento neurológico contínuo ajuda o paciente a entender seus padrões e também manejar melhor os sintomas durante o dia a dia? Tem que existir esse acompanhamento, justamente, né, em relação à medicação. Então, precisa ter um acompanhamento de tempos em tempos para a gente poder avaliar em que momento da vida aquela pessoa tá. Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Tem hora que você tá com mais dificuldade, tem hora que você tá com menos dificuldade. Normal. Então, tem hora que o remédio vai ajudar e tem hora que eu sei que ele não vai atingir. Tem hora que o remédio está indo super bem, aí volta o paciente, a gente reavalia e, não tá dando tão certo. Eu falo, opa, calma lá. Mas o que está acontecendo? Aí eu percebo que a pessoa está passando por um estresse muito grande, por algumas outras dificuldades influenciando. E aí não é só subir a dose da medicação, é entender o que está acontecendo, como que a gente pode lidar com as dificuldades que estão aparecendo agora. Então, o acompanhamento contínuo é justamente para isso, a gente entender o que esse tratamento está fazendo na vida desse paciente, quais mudanças ele está promovendo e se a gente precisa, de repente, recalcular a rota, né? Modificar alguma coisa para ajudar mais ainda. E além do tratamento, estratégias práticas ajudam também muito no dia a dia. Uhum. Quais ferramentas e hábitos auxiliam adultos com TDAH a manter a rotina, o foco e também a produtividade? Eu dou a dica para os meus pacientes, né?
Se a sua memória falha, você tem que ter uma segunda memória. Tem que ter algum lugar para você anotar suas memórias. Então, seja num aplicativo do celular, seja numa agenda física, seja no post-it, seja em alguma coisa na geladeira. Anote o que você precisa fazer, anote a data, anote o horário, anote para você não se esquecer e que isso fique visível, que você tenha uma rotina de andar com essa agenda, de olhar no post-it. Isso faz você se organizar melhor. Então, esse planejamento, essa estruturação, ela ajuda muito a gente a desenvolver as nossas capacidades de não perder compromissos importantes, né? Não levar problemas no trabalho, ou até problema conjugal, de pagar uma conta, por exemplo. Então, as anotações é o que eu falo de maior dica, assim, para esses pacientes, e na prática funciona muito bem. Porque os pacientes chegam e me mostram, olha, doutora, minha agenda, eu tô anotando tudo, tá dando certo, eu tô lembrando, não tô esquecendo. Então, eu acho, isso é o que eu mais oriento eles a fazerem. Eu pensando, né, como esposa, evita a briga do marido não lembrar da data do aniversário, do casamento, não é? Com certeza. Todo mundo tem um calendário no celular, dá para anotar, dá para deixar para os próprios celular te alertar, entendeu? A gente tem que usar desses recursos, já que a gente tem tecnologia, né, a nosso favor. Com certeza. E doutora, como melhorar também a organização emocional e lidar com frustrações, procrastinação e impulsividade? Ai, olha, eu sempre também oriento, por exemplo, se você estuda, se você trabalha, se você tem uma mesa, um lugar que você senta para poder fazer suas coisas, tem que ser tudo muito clean, tem que ser tudo limpo, eu não posso ter distratores. Vamos manter tudo organizado com o que você precisa, para você conseguir dar conta de tudo. Eu valorizo muito o acompanhamento psicológico também. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de se organizar sozinho e eu preciso de um acompanhamento especializado. Poxa, eu não lembrei de pagar uma conta e isso gerou um problema com a minha esposa. Como que eu vou lidar com essa situação que vai me trazer angústia, tristeza? Então, aí o papel da psicóloga ou do psicólogo entra de forma, assim, maravilhosa, porque faz a gente repensar, faz a gente mudar a estratégia. Então, eu sempre oriento essas mudanças no dia a dia e o acompanhamento psicológico faz toda a diferença na regulação emocional. E qual o papel da terapia, da atividade física e também da alimentação no controle desses sintomas? Ah, total, né? Poxa, a gente tá falando disso de vida. Bom, quando a gente fala sobre exercício físico, isso é muito maravilhoso para qualquer tipo de problema neurológico, porque o cérebro, ele ama exercício físico. E assim, não qualquer, ele ama exercício físico de moderada a intensidade, tá? Quando a gente faz exercício físico, o nosso cérebro, ele meio que se regenera. Então, a gente estimula o que a gente chama de plasticidade cerebral. E quando eu estou fazendo um tratamento de TDAH, quando eu estou fazendo terapia, eu estou tentando criar vias novas no meu cérebro. E o exercício entra nisso, principalmente. Então, eu estou liberando neurotransmissores bons, eu estou estimulando o meu cérebro a produzir neurônios, a criar sinapses, criar vias novas, e eu estou juntando tudo isso, né? O melhor dos mundos. E a alimentação, sem dúvida, né? Que é bom para tudo. Não adianta eu fazer tudo e ter uma deficiência nutricional. De onde que o meu cérebro vai tirar substrato para poder se regenerar, para poder criar tudo isso que eu estou tentando criar? Então, eu preciso de uma alimentação equilibrada para que isso traga um funcionamento cerebral adequado e eu consiga mudar a minha vida. E eu consiga ter resposta ao tratamento. Perfeito, nossa, muito clara a sua explicação, doutora. Bom, agora a gente vem para perguntas de pacientes que enviaram para você através da Guia Saúde. Então, a paciente mandou assim: é possível desenvolver TDAH só na vida adulta ou ele apenas não foi diagnosticado antes? Essa dúvida é muito comum. Tem vários estudos tentando entender se existe o TDAH de início na fase adulta. Até agora, não existe, tá? Todas as pessoas que a gente suspeitou nos estudos, a hora que a gente olha a vida, tinha traços na infância. Então, a gente sabe hoje que o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento e ele necessariamente precisa ter sintomas
antes dos 12 anos de idade. Por isso que a avaliação do médico é tão importante, porque daí eu vou lá, vou fazer uma retrospectiva de vida e achar tudo isso, garimpar todos esses sintomas e tentar entender se está dentro de um transtorno de neurodesenvolvimento. O paciente mandou assim: tenho dificuldade enorme de foco no trabalho. Como saber se é TDAH ou somente estresse? Eu acho que estresse é um dos sintomas que mais se confunde com TDAH. Porque, olha, se você abre alguma coisa na internet e lê os sintomas, você vai falar, nossa, eu tenho TDAH. Mas tem um exemplo que eu dou para os meus pacientes, é assim, ó. Se você, de repente, for subir um lance de escada de um prédio, você tá lá no primeiro andar e você vai subir até o 10º andar, nas escadas. Eu tenho certeza que você vai chegar lá em cima fadigado, taquicárdico, dispneico. Significa que você tem uma cardiopatia? Que você tem um problema respiratório? Claro que não. Você colocou o seu corpo em sobrecarga e o seu corpo respondeu. Quando a gente fala de comportamento, de saúde mental, é a mesma coisa. Se você está num estresse, você vai ter fadiga mental, você vai ter dificuldade de organização, você vai ter dificuldade de lembrar das coisas, você vai se sentir inquieto. Então, o estresse é um grande diagnóstico diferencial do TDAH, mas é importante lembrar, o estresse, ele é momento dependente. A gente percebe que tem gatilhos, que tem momentos específicos. O TDAH não. A gente percebe que a vida dessa pessoa sempre teve sinais e sintomas, sempre foi mostrando, ele sempre teve uma carinha, sabe? Por mais que não fosse tão visível, sempre existiu. Então, essa é a grande diferença entre estresse e TDAH. O outro paciente enviou assim na Guia Saúde: quem tem TDAH precisa tomar medicação para sempre? É muito comum também essa dúvida. Olha, não necessariamente. Eu explico que, enquanto houver sintomas, é importante a gente tratar, mas o objetivo é que a gente faça um bom tratamento para que, em determinado momento, você não precise usar a medicação. Só que, por exemplo, eu tenho pacientes adultos usando a medicação há vários anos e, assim, fazendo acompanhamento médico sem nenhum tipo de problema e indo muito bem na vida. Então, não necessariamente, depende da intensidade dos sintomas, de como essa pessoa vai conseguir tratar de forma não farmacológica junto o TDAH. E por fim, o paciente enviou assim: TDAH afeta relacionamentos? Como melhorar a convivência? Afeta muito. Como melhorar? Olha, eu acho que a comunicação é uma das melhores coisas dentro de um relacionamento. É importante que as pessoas conversem, entendam o que é o transtorno, quais dificuldades esse transtorno traz, que pode impactar na vida de um casal. Tudo que é combinado acaba indo melhor. Então, óbvio, todo mundo tem dificuldades. Todo mundo tem lados positivos e lados negativos. Então, vamos tentar organizar isso. Se eu tenho dificuldade para pagar conta, por exemplo, então o meu parceiro vai ficar responsável por isso. Sabe? Esse planejamento faz toda a diferença para que o casal consiga conviver em harmonia. Obviamente, muitos acabam precisando de um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, e isso também é maravilhoso, faz muita diferença, mas eu acredito muito na informação e no diálogo. Eu acho que é o que faz toda a diferença. Bom, doutora, agora a gente vem para um jogo de perguntas, que é o mito e verdade. É verdade que o TDAH é falta de atenção ou esforço? Olha, não, né? O TDAH é um transtorno neurobiológico. Isso é muito ruim, porque muita gente fica. Hoje tudo é TDAH. É assim, se eu tô esquecida é TDAH. E não é assim, a gente banaliza. As pessoas que têm TDAH sofrem muito. Então, não é por falta de vontade, falta de esforço. Ela realmente tem um transtorno neurobiológico que prejudica as funções executivas. Essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa manejar a vida de uma forma diferente. Então, não é por preguiça, tá? É verdade que adultos também podem ter TDAH sem diagnóstico na infância? Como a gente falou, com certeza. O adulto, muitas vezes, a infância passa muito bem, porque tem um pai, uma mãe cuidando, uma professora que controla tudo. E aí, quando ele entra na fase adulta, poxa vida, eu vou ter que lidar com tudo isso sozinha agora. Aí, os sintomas aparecem. É verdade que a medicação vicia ou muda a personalidade da pessoa? É muito mentira. Não muda a personalidade.
Eu vou trazer para essa pessoa o funcionamento que ela deveria ter, o funcionamento neurológico que ela deveria ter. Não vai mudar a personalidade dela, vai ajudar ela a conseguir se concentrar, se planejar, se organizar melhor. E o fato do viciar, a gente, claro, são medicações controladas, mas usando de forma adequada, o risco é muito, muito, muito baixo. É verdade que o tratamento adequado melhora muito o desempenho profissional e a qualidade de vida? Total, total. Então, isso eu escuto os meus pacientes, né, falando: "Nossa, doutora, eu consegui terminar aquele curso que eu estava querendo, fazia 1 ano que eu estava tentando terminar, a hora que eu comecei a tratar, eu consegui terminar, já estou começando o próximo". Pessoas falam: "Nossa, doutora, todo mundo no meu trabalho notou a diferença, agora eu estou dando conta, eu consigo terminar as coisas a tempo". Então, o tratamento ele faz uma diferença gigantesca na vida de quem realmente precisa. Doutora, uma dúvida que surgiu, né? Você falando sobre essa diferença que é notável. Tem um tempo médio que você fala, olha, eu começo, a partir de tanto tempo eu vejo que os meus pacientes começam já a ter uma melhora, ou não? Muda muito daquilo que a pessoa, né, vai fazer, vai Uhum. adotar, ou não? O remédio, ele tem um efeito muito rápido. Então, assim, no primeiro dia que a pessoa tomar o remédio, ela vai sentir que ela vai funcionar diferente. Só que o resultado disso leva um tempo, né? Com o tempo você começa a perceber, nossa, eu dei conta, nossa, eu consegui estudar isso até o fim, do início ao fim. Então, o resultado, eu diria assim, o resultado disso, a gente vê com o tempo. Mas os efeitos da medicação são bem rápidos. A gente desde a primeira tomada, a gente consegue perceber. Perfeito, então quem está nos ouvindo às vezes tem dúvida, né? Uhum. Eu pergunto porque aqui eu também me vejo como uma pessoa que está querendo buscar esse conhecimento e é muito, muito interessante saber. Doutora Jéssica, a gente chegou ao final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber aqui, conversar sobre esse tema que é tão importante, né? E está tão em alta. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, aquela pessoa que ou ela mesma se identificou com os sintomas, ou conhece alguém que, né, está passando por isso, seja um filho, seja um amigo. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Então, vamos lá. Eu queria dizer que hoje a gente vê um pouco de banalização do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas quem sofre desse transtorno tem um impacto muito grande na vida, faz muita diferença. Então, se você de repente se identifica com esses sintomas, se você tem dúvidas de que possa ter o transtorno, não fica fazendo teste de internet, não fica tentando ler e se autodiagnosticar, porque isso é muito nocivo, isso é muito ruim para a nossa saúde. Procura um atendimento, procura um médico especialista que tenha costume em atender TDAH, para que você entenda o que está acontecendo com você, porque a gente não procura rótulos, a gente procura um GPS, a gente tenta entender para que caminho que a gente vai, se de repente você está passando por um quadro de ansiedade, um estresse, um burnout, é uma forma de tratar. Se você tem um transtorno, a forma é outra, é outro caminho. Muitas vezes, até se você tem uma ansiedade muito grande, nem o remédio do TDAH você pode usar. Então, a importância de uma avaliação médica profunda faz toda a diferença. Isso na fase adulta, mas também na criança, no adolescente. Quanto mais cedo a gente faz a intervenção e o tratamento, as chances de desenvolver sintomas na fase adulta são muito baixas. Então, eu posso ser um adulto extremamente funcional, sem necessidade de medicação, sem necessidade de terapia, se eu tiver um bom tratamento na minha infância. Então, faz muita diferença. O diagnóstico precoce faz diferença. Mas não é porque você é adulto que você também não possa receber o tratamento. Então, procure um atendimento se você se identifica com sintomas, se você acha que você tem TDAH, antes de sair se diagnosticando aí nas redes sociais. Excelente, doutora. E isso que você falou é muito importante, né? Conscientizar as pessoas a buscar ajuda profissional. Com certeza. Profissional especializado, profissional que é capacitado para esse atendimento. Porque internet, essas inteligências artificiais são, assim, prejudiciais quando a gente está falando em diagnóstico, em tratamento. Então, procurar o especialista, né, Com doutora? certeza. E eu já atendi gente que chegou e falou: doutor, eu coloquei o que eu tô sentindo no chat GPT e ele falou que eu tenho TDAH.
E aí chegou pra mim, eu falei, não, calma aí, vamos tentar entender. E não era TDAH, né? A gente percebeu que estava acontecendo um monte de outras coisas, estavam trazendo sintomas muito semelhantes, e não era. Imagina se de repente ele se automedicasse, ele usasse medicação sem critério algum. Ele poderia ter efeitos colaterais, ele poderia ter respostas paradoxais muito ruins. Então, o diagnóstico precisa ser feito por um médico e jamais pelo TikTok, jamais pelo ChatGPT. Com certeza, doutora. Quero agradecer mais uma vez a sua participação em ter esclarecido esse assunto de uma forma tão leve, tão gostosa da gente ouvir. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um imenso prazer tê-la Ai, aqui. prazer foi meu, muito obrigada.